Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre um tema responsabilidade cidadã. Eu acho que a participação política ela é um papel muito importante na cidadania de cada das pessoas. É através dela que a gente consegue alcançar alguns objetivos, buscar algumas ideias, se unir com pessoas. Mas por que eu falo responsabilidade cidadã? Uma das ações mais importantes na política, como vocês sabem, é exatamente a hora do voto, onde você vai selecionar as pessoas que vão representar você politicamente dentro do município, dentro do estado ou dentro do governo federal. A consideração cidadã, ela começa, na verdade, a partir do momento que você começa a se informar sobre política, sobre ações de cidadania que são importantes na vida das pessoas. A partir daí, a partir dessa vontade de aprender, é que começa a surgir uma consciência crítica. E é só através do conhecimento, né, que a gente tem essas informações. Não existe nenhuma outra forma de você ter uma consciência política se você não procurar informações, não ir atrás, não se envolver com isso e não buscar informações. A responsabilidade cidadã ela se torna mais grave ainda quando você vai para as urnas para escolher as pessoas que vão te representar politicamente. Desde a escolha do vereador na sua cidade, do prefeito, até a escolha dos deputados estaduais nas assembleias legislativas e dos governadores, dos deputados federais, dos senadores e do presidente da república. Então, essa ideia de que a cidadania é importante em todas as fases da nossa vida, ela tem que estar presente, porque é só assim que a gente consegue fazer que o Brasil se torne habitável, então traga coisas boas para as pessoas. E por que tem que ter uma certa responsabilidade cidadã, como eu digo aqui? Porque a hora que você vai na urna e escolher o seu candidato, o primeiro passo que tem que fazer, antes de escolher uma pessoa, é você conhecer essa pessoa e aí escolher a pessoa que, no mínimo, represente as suas ideias, que tenha ideias que são próximas da que você defende. Agora, sempre lembrando de que não é só a nossa vontade que vale a pena, entendeu? Nós vivemos num país que tem mais de 200 milhões de habitantes e a gente vive em sociedade e as vontades, os desejos de cada pessoa, elas são cerceadas, vamos dizer assim, elas são barradas pela sociedade mesmo, pelas amarras da sociedade, porque conviver em sociedade exige regras e é isso que a sociedade faz, ela exige que as pessoas se comportem dentro de algumas regras estabelecidas, porque nós chamamos da nossa lei magna, a maior lei que nós temos no nosso país, que é a lei da Constituição Federal, né? Que, por sinal, em 2018 completa já 30 anos a Constituição Cidadã. Na hora que você tem todas as informações a seu dispor e que você se interesse por isso, você já começa a ter uma consciência política e já começa a ter responsabilidade nos seus atos diante das urnas. Então, se você tem consciência disso, já é o primeiro passo. E por que na hora de você votar tem que ter responsabilidade? Porque, querendo ou não, a hora que você votar, você e os 200 milhões de habitantes que vivem no país, eles vão escolher alguns representantes políticos para representar as nossas vontades nas várias instâncias políticas que nós temos. E a hora que eles assumem isso, é elas que vão tomar as decisões que vão mudar as ações do nosso país, as leis do nosso país, etc. E o que acontece muitas vezes, e infelizmente isso é uma coisa que não é pouco frequente, é que as pessoas votam somente por ideologias, uma visão superficial do que é cada candidato que vai assumir um cargo a nível político. E isso é o que faz com que o nosso país sofra tanto com tantas dificuldades que nós temos, desde a corrupção, da situação precária da saúde, da educação, de uma série de outras críticas que podem ser feitas, né, ao nosso país, mas tendo em mente que você é responsável por tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque na hora que você deu o voto, que você foi votar, você escolheu pessoas que representam as suas ideias. E essas pessoas estão lá para representar o que você escolheu elas. E você colocou elas naquele lugar e elas que estão fazendo as coisas que você escolheu. É claro que você não tem total controle sobre as ações das pessoas. Isso é impossível, porque cada pessoa é um jeito e age de uma forma ou de outra. Agora, independente disso, se a pessoa acerta ou erra, o mínimo que as pessoas têm que saber é assumir o erro ou então verificar que de fato errou e mudar numa próxima ação que for tomada. E isso a gente faz
desde o momento que a gente vai na urna selecionar a pessoa que a gente vai escolher. Por que a gente vai escolher tal candidato ao invés de outro? Qual a importância desse candidato para as minhas ideias dentro do país? Ou para a unificação do Brasil? Por que esse candidato é mais importante que o outro? A gente não tem muita vontade de fazer isso, porque a gente acaba deixando de lado muitos valores por simples ideologias. Porque tal pessoa gosta daquela, então eu vou votar naquela pessoa. Então porque a imprensa falou que aquela pessoa é boa, então eu vou votar nela porque eu acredito na imprensa. Então assim, a princípio, a primeira coisa que você tem que ter é opinião própria. Eu acho que as pessoas têm que ter opinião e saber escolher diante das ações, né, das urnas, o que vai fazer na vida. É claro que nunca o que a gente vai querer vai ser sempre o que vai ser aprovado. E a gente tem que respeitar isso, porque nós vivemos uma democracia e nós estamos, como eu falei anteriormente, no meio de 200 milhões de habitantes. Não existe só eu, ou você, ou uma outra pessoa. Existem 200 milhões de habitantes que são representados por políticos em todas as suas instâncias, federal, estadual e municipal. Então, o que eu chamo de cidadania, de responsabilidade cidadã, é exatamente essa, de que você escolha a pessoa porque você acredita naquela pessoa e assuma os erros que ela fizer no cargo que ela ocupar público, porque você escolheu aquela pessoa, entendeu? E outra coisa, se a pessoa que você escolheu você não foi escolhida, não é por causa disso que você vai brigar com as pessoas que colocaram essa pessoa que tem uma ideia diferente da que você tinha. Pelo contrário, você tem que continuar trabalhando e tem que continuar agindo dentro da política para fazer o que a gente chama de oposição crítica. Mas a oposição, ela não pode ser feita oposição por oposição. Ela tem que ter consciência, ela tem que ter realidade, ela tem que ter fatos, ela tem que ter responsabilidade. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer a todos os momentos da nossa vida, em todas as situações. O que eu quero deixar claro para todos, espero que consiga passar essa mensagem, é que a hora que você escolher uma pessoa para representar você politicamente, assuma essa responsabilidade e se essa pessoa ganhar, coloque-se como se fosse você no lugar delas, porque apesar dela estar fisicamente trabalhando no seu lugar, você a escolheu. Então é por isso que a gente tem que assumir a responsabilidade, que a gente chama de responsabilidade cidadã em todos os momentos de nossa vida.